My grandfather fought Gato. Grito marcial. Então, Fernando, sobre a questão sobre ser lutador, né? Certo. A gente fez um apanhado no geral, assim, de a questão de ser fisiculturista, de ser lutador, treinador, nutricionista, que são áreas que estão interligadas, mas uma coisa diferente da outra, né? Certo. Como lutador, qual foi a sua maior alegria e os maiores problemas que você vê, às vezes na comunidade, nos eventos, o que você consegue enxergar de bom e de ruim em ser lutador? O que eu posso falar de melhor foi a questão da superação, né? Eu comecei a lutar porque com 3 anos de idade, na nossa época não existia o bullying. O maior batia no menor. Não tinha hoje o que tem hoje. Então, foi uma necessidade de meio que sobreviver ao ambiente, né? Então, a minha maior alegria foi a autonomia que a arte marcial me deu na questão não de agredir ninguém, sim ter autoconfiança para andar em qualquer lugar de cabeça erguida, sabendo o meu valor, né? E decepção, cara, eu acho que a maior assim, frustração até que eu tenho, não sei se seria decepção com ninguém propriamente dito, é que na nossa época não tinha tanto conhecimento. Então muitas vezes eu chegava na hora da competição muito depletado, muito fraco, não numa condição legal como eu estava no treino, de motivação, não de vontade, de performance. Então isso às vezes quando chegava na competição, por não entender o processo como a gente entende hoje com a ciência que tem hoje, e como eu baixava muito peso, muitas vezes eu não conseguia render o que eu rendia num treino, tá bem como eu gostaria de estar, em alguma das vezes, né? E basicamente isso. A arte marcial foi e é uma baita de uma escola, né? Eu tive vários mestres e que eu treinei arte marcial diferente, o taekwondo, o muay thai. Então, com quem foram seus professores? Meu treinador de taekwondo, o cara que me formou, o mestre que me formou foi o Charles, lá de Criciúma. Já treinei com o mestre Adelino aqui também de Floripa, quando eu fiz faculdade aqui. Tudo de taekwondo? Taekwondo. E o meu mestre de Muay Thai é o mestre Márcio Malco, né, que me formou faixa preta. Jiu-Jitsu eu treino na Secone Kamikaze, professor Curió, Richard Ávila, o Alexandre Secone, acho que você conhece também, né? O nome não é estranho pra mim. Ele já é bicampeão mundial, na minha escola de Jiu-Jitsu. E basicamente e boxe? Boxe, cara, boxe eu treinei com o Marcos Luz aqui. O Marquinho já, né? Mas eu confesso que boxe, eu treinei, eu não posso... boxe eu treinei muito sozinho. Eu vinha com o Marquinho e fazia os sparring deles, fazia as aulas dele. Mas o boxe eu tava transferido do próprio Muay Thai pro boxe. Daí o que eu fazia? Me inscrevia em campeonato e ia. Sim. Porque o boxe era uma espécie de treino, como se fosse uma forma de Você ia se provar lá nos eventos? Não, no treinamento existe uma premissa assim, ó, você às vezes usa competições auxiliares para testar se os métodos de preparação estão em acordo com a sua preparação. Então você pega algumas competições e coloca que não são competições principais, são competições testes. Sim. Até porque o atleta, assim, uma coisa é treinar, é fazer um sparring duro. Outra coisa é fazer uma luta com o público, com aquela tensão. Outra pegada. Até eu li um artigo muito legal que comparou fisiologicamente o cara fazendo sparring no treino e em condição de competição. Nossa, na condição de competição, fisiologicamente acontecem coisas muito mais extremas do que na hora do treino, mesmo que o treino seja duro. Cada mente, né? Liberação de catecolamina muito aumentada, adrenalina, noradrenalina, e isso tudo faz teu batimento cardíaco aumentar, faz você transpirar mais, haja nível central. Então é importante o atleta de luta volta e meia se submeter a uma condição mais estressante, como forma até de treinamento, que não é a competição alvo propriamente dita. Logicamente, né, quando o cara já está no UFC, o cara não vai fazer isso, porque ele já passou todas essas etapas. Já está até mais tranquilo. Já, quanto mais maturado o atleta, mais alto nível, tem coisas que ele não precisa fazer mais. Sim. Porque fisiologicamente ele está pronto, tecnicamente ele está pronto. Logicamente ele precisa do treinador, da equipe para ir conduzindo ele, mas digamos que ele não tem que passar mais por tantos estresse como passava na base. Porque todo atleta de qualquer modalidade tem que ter uma base boa. Seja o bodybuilder, o lutador, o fisiculturista, até o lutador, tem que ter uma base de treinamento, uma base de periodização. Para depois, na medida que evoluindo, ele vai
podendo atenuar um pouco várias coisas ali, né? Sim. Então, pra galera que tá assistindo agora, eu falei de arte marcial, nós sabemos que tanto o boxe quanto o Muay Thai são esportes. Tem que falar isso, porque daqui a pouco Sim. tem gente falando que a gente tá falando coisa errada. Sim, sim. Só pra... Sim. A gente engloba o boxe e o Muay Thai como arte marcial, porque a pegada é muito parecida. É porque assim, ó, na realidade toda luta ela basicamente traz muito mais do que o esporte de competição, né? Ela Sim. traz também toda uma questão de hierarquia, respeito, disciplina. Filosoficamente é a mesma coisa. claro. Filosoficamente sim, a gente pode daí, se for ser muito tecnicista na nossa fala, ter que, isso é esporte, isso não é? Eu particularmente assim vou falar do que eu acho, né? Não vou falar de ciência porque isso é empirismo, mas eu colocaria tudo como arte marcial, sem medo nenhum de ser errado literalmente, né? Mas Sim. o meu literal, a minha verdade é essa. Porque como no Muay Thai, no boxe, eu respeitava o meu professor da mesma maneira. Mas foi o que eu tô falando isso, porque como você comentou, você não é... Você não aparenta nem ser mais velho que eu. Mas eu fiz uma conta ali. Sim. E eu vi mais ou menos que você deve ter uns 4 anos a mais do que eu. Tenho 37, 40. Deve ter 40, então, 40. 3 anos só. É. E como você falou do bullying, né? Sim. A gente também então, como eu tô falando, de às vezes a gente fala de boxe, não é. sim. Daqui a pouco tem pessoas falando, tá falando errado, não sabe de nada e descredibiliza. Isso se chama na ciência preciosismo técnico, né? Tem gente que quer te pegar de alguma maneira. Eu vou ver um erro ali. Vou ver um erro, mas isso no fim é bobagem, porque tem coisas que tu vai sentir de uma maneira e eu de outra, e pra mim essa questão da arte marcial. Sim. Tem gente que pode ter a luta meramente como esporte de competição, eu gosto de competir, pra mim a arte marcial, como pro Royce Gracie, eu vi uma entrevista dele, primeiro ela é uma arte marcial, cara. Ele até falou que não reconhecia o jiu-jitsu de competição como esporte, como arte marcial. Ele falou algumas coisas assim, eu não me recordo direito. Mas eu tenho primeiro a arte marcial e gosto sim também do esporte de competição. Mas depois que o esporte de competição passou da minha vida, passou a ser do meu coração, como atleta, ficou a arte marcial, vai ficar sempre. Sim. Independente. Você que foi para Tailândia, como é que foi lá na Tailândia? Qual os benefícios de estar lá? E quais as coisas que você viu assim porque eu tenho conhecidos que tiveram o prazer também de ir lá, que falou que em alguns momentos você vê que existe só um turismo, não existe Existe. uma entrega real. Eu acho que pro cara que eu treinei na Tiger Gym, né, lá em Phuket. Basicamente eu fui em Bangkok, fui para Pattaya, Pampli, mas eu fiquei mais numa academia porque eu queria tirar ginásio da Tiger, porque eu queria tirar o máximo da essência daquele lugar, que quando tu começa a picar demais, tu não tem tempo de maturar aquele conhecimento. Eu achei que pro cara que não tem uma base de luta, ele vai lá fazer turismo. Que os caras são bons, mas não tem tipo uma escolinha, bate muito Thai-pads, mas não tem muita correção, fica uma coisa muitas vezes motivacional, é um baita treino, mas como eu vim de uma escola que tinha toda uma base, a Thai Brasil ele tem a base, tem a fase básica para o cara aprender guarda, aprender deslocamento, para depois chegar lá, o cara que não tem essa base e vai lá só treinar, ele aprende muito pouco. Né? Sim. E realmente tem muita gente que vai lá só tirar onda, vai lá fazer turismo, porque você paga lá o cara para puxar Thai-pad, você faz, bate umas fotos, faz os videozinhos pro Instagram. Tanto que eu fui lá, mal fiz vídeo porque o meu celular lá estragou, eu fiquei sem celular e tem muito pouco arquivo de lá. Tem até alguns ali, mas fica muito repetitivo ficar botando de novo, pouquíssimos vídeos. E chegou a fazer luta lá então? Fiz, a primeira vez que eu fui eu não fiz, daí eu me arrependi pra caramba, que eu falei, é que quando eu fui as 2 vezes eu não queria mais lutar, eu já tava assim, não tava mais no meu coração, mas daí a segunda vez que eu fui, quando eu comecei a treinar também, um dos caras que me motivaram foi o Van Damme, o Grande Dragão Branco, mesmo? O kickboxing, o Desafio do Dragão. Então meu sonho era sair num cartaz lá na Ásia, com toda a vestimenta, com toda aquela questão da música na entrada. Chegou a raspar a cabeça? Pareceu Van Damme, não? Tava já cabelo raspado, mas a ideia ali era usar o Monco, usar toda a vestimenta, o roupão, entrar com a música, passar aquele óleo tailandês, aquela coisa, os caras fazem todo aquele ritual, né? Então a vibe era mais essa. Eu me perguntaram com quem eu queria lutar, se era com o europeu, com o tailandês. Eu pedi pra lutar com o tailandês, que eu falei, eu quero lutar com um cara raiz, né, cara? Eu lutei com um cara que tinha
300 lutas. E... Com menos de 15 anos de idade. Mas eu fui lá lutar kickboxing, e o cara lutou Muay Thai, porque lá na Tailândia eles lutam muito plantado, sempre pra frente. Sim. Aí eu bati mais no cara do que ele em mim, eu joguei muito volume, mas eu batia, saía, recuava. E pra mim eu ganhei 4 rounds e perdi um, porque num round eu levei 2 cotoveladas muito fortes que me cortaram. Não deu knockdown, não deu nada, mas na minha cabeça até o meu corner falou, você ganhou. Mas daí deram pra ele. Depois me explicaram, primeiro, ele é da casa. Não, se tivesse perdido eu falava, não tô arrumando desculpa. Sim. Mas eu toquei muito mais. Eu achava que não tocar muito mais eu ia pontuar, mas a luta lá tem uma característica diferente. O cara aguentar mais porrada e ganhar mais, até Aguentar pontuar mais, mais. Né? andar pouco pra trás, andar mais pra frente mesmo. Menos kickboxing, mais o Muay Thai propriamente dito, né? Sim. Eu na época assistia muito K1, cara. Eu K1. Era muito volume, né? É, muito volume, aquele kickboxing mesmo, mal pensava no cotovelo, pensava mais de fazer um jogo de kickboxing, mas ainda não deu. Não tá certo. My grandfather fought Tato. Grito marcial.